Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, mas também celebramos mais uma noite do nosso novenário, nos preparando para celebrarmos a festa da coroação de Maria. Nessa noite acolhemos com alegria o apostolado da oração, os nossos conselheiros do Conselho Pastoral Paroquial, do Conselho Econômico Administrativo e os irmãos da Renovação Carismática Católica, Grupo Discípulos de Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro de irmãos, a esta celebração eucarística. Pela parte da manhã, nós tivemos na primeira missa a alegria de acolher na mesa da Eucaristia 46 crianças, jovens e adolescentes. Foi um momento de grande riqueza para a nossa igreja. É sempre motivo de festa quando nós acolhemos em nossa igreja crianças, jovens e adultos pelo sacramento do batismo, quando nós acolhemos crianças, jovens e adultos na mesa da Eucaristia, quando nós acolhemos jovens, crianças e adultos no sacramento da Crisma, quando nós acolhemos jovens, crianças e adultos para viver uma experiência da misericórdia do Senhor no sacramento da confissão, e quando jovens amadurecem a sua fé, amadurece a sua vocação e o seu discernimento, alguns seguem para o matrimônio, outros para a vida sacerdotal. Sempre é motivo de festa, motivo de alegria, e às vezes se dão ênfase à ordenação sacerdotal, ao sacramento da ordem. Se faz muita festa e deve-se fazer, mas nós não podemos negligenciar os outros sacramentos. Cada sacramento que uma pessoa alcança na igreja é motivo de muita festa, é motivo de muita alegria. Por isso hoje, em nossa paróquia, nós celebramos com muita alegria o acolhimento dessas crianças, jovens e adolescentes na mesa da Eucaristia. É mais uma etapa na formação e no itinerário do discipulado do Mestre. Alimentar-se do corpo e do sangue de Cristo para permanecer num caminho de santidade. Então hoje nós colhemos os frutos de dedicação, de muita oração e formação dos nossos catequistas, que durante 3 anos foram perseverantes e ajudaram essas crianças a se prepararem para esse encontro. Mas elas não podem parar no caminho. Nós precisamos nos tornar, como o tema de hoje, dessa noite, nos convida a refletir, nos tornar verdadeiramente uma igreja em missão, casa da liturgia e da espiritualidade. Essas crianças, bem como todas as outras pessoas que buscam a igreja, elas devem encontrar em nossos momentos celebrativos a espiritualidade, a alegria verdadeira de ser cristãos. Se nós nos preocuparmos com isso e criarmos um ambiente que possa proporcionar a todos um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, com certeza as crianças que hoje receberam Jesus na Eucaristia e as pessoas que buscam um encontro verdadeiro com Cristo, elas virão e permanecerão. Por isso, não só a celebração eucarística, a missa, mas os nossos encontros e reuniões, todos devem nos conduzir para uma verdadeira experiência de espiritualidade e de fé. A liturgia, ela deve nos envolver e nos conduzir cada vez mais para o encontro com o Senhor. O Senhor
que na liturgia de hoje nós celebramos a sua ascensão. O que significa isso? Jesus volta para a casa do Pai. Jesus sobe ao céu e os discípulos receberam as últimas instruções e ficaram ali um bom tempo olhando para Jesus, que se distanciava da terra e se distanciava daqueles discípulos, onde Lucas relata que 2 homens vestidos de branco aparecem e diz: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Caríssimos irmãos e irmãs, com essa festa inicia uma nova caminhada da igreja. Agora nós caminhamos movidos pela esperança desse reencontro com o Senhor. A igreja é justamente aquela que cultiva e alimenta a esperança da volta de Cristo Jesus. Ele voltará um dia para nos resgatar e nos conduzir de modo definitivo para Jerusalém celeste. Mas enquanto o Senhor não volta, qual deve ser a nossa postura de discípulos aqui na terra? Precisamos fazer o nosso caminho, precisamos fazer a nossa peregrinação. O cristão, o discípulo, não é aquele que fica parado olhando para o céu, mas é aquele que em movimento atrai o céu para si. Por isso, todos nós, assim como aqueles discípulos foram encorajados por estes seres celestiais que apareceram, nós também somos encorajados a retomar a nossa caminhada, não ficar parados, mas que façamos um movimento. E qual é o movimento que o cristão deve fazer? Em direção ao Mestre, que nos chama a uma vida verdadeiramente santa. A igreja nos diz, o Papa Francisco, no Evangelho Gáudio, que o rosto mais belo da igreja é a santidade de alguns membros da igreja. É esse o rosto que nós devemos revelar para o mundo. A igreja, a liturgia que nós celebramos, deve provocar em nós uma sede, uma vontade grande de viver a santidade, e que as pessoas lá fora possam fazer a experiência justamente da santidade divina em nossa vida de santidade. Então, a santidade de Deus, as pessoas experimentam na santidade dos seus filhos. A santidade de Deus, as pessoas devem fazer experiência na nossa vida de santidade. Por isso o Papa vai dizer que o rosto mais belo da igreja é justamente a santidade de alguns membros. Interessante o Papa dizer alguns membros, ou seja, nem todos os membros da igreja estão vivendo uma vida de santidade. Muita lucidez do Papa Francisco, muita lucidez quando ele diz: alguns membros revelam a santidade de Deus na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes. Por isso, devemos bater a mão no nosso peito e nos perguntarmos: eu tenho feito isso? Eu tenho buscado revelar o rosto mais belo da minha igreja, que é a santidade? A santidade, caríssimos irmãos e irmãs, que todos nós somos vocacionados, todos somos chamados a viver uma vida de santidade, pois é trilhando esse caminho de santidade que um dia nós ascenderemos ao céu, como Jesus hoje subiu ao céu. Todos nós, se perseverarmos nesse caminho de santidade, nós então um dia também, assim como Cristo Jesus, iremos para a presença definitiva do Pai. Por outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, nós encontramos na carta de São Paulo aos Efésios uma exortação bonita: irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
O Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. A riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, versículos 20 e 21. Ele manifestou a sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e fez sentar-se à sua direita no céu, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Ou seja, Jesus ocupa o lugar mais alto de todas as autoridades. A única autoridade que nós devemos nos curvar é a autoridade de Jesus em nossa vida, porque essa autoridade é instituída pelo próprio Deus. Ele está no trono, é aquele que está no lugar mais alto. Não existe autoridade nem no céu, nem na terra, que seja maior do que Cristo Jesus. Por isso, todos nós devemos nos submeter ao senhorio do Senhor. É para Ele que nós devemos direcionar a nossa vida. O único Deus, o único Senhor, a única autoridade que deve realmente nos governar é justamente a autoridade do Cristo Jesus, o Senhor do universo, aquele que ressuscitou e restaurou toda a humanidade. Sim, Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Caríssimos irmãos e irmãs, compreendamos o que São Paulo está querendo dizer. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo de Cristo. A igreja vive, a igreja se alimenta da presença de Cristo. Não existe uma igreja sem Cristo cabeça. A única igreja que Cristo institui e Ele conduz como cabeça é justamente a nossa igreja. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus fala a minha igreja, e Ele é justamente essa cabeça, onde todos nós somos os membros, e por isso nós, como São Paulo vai dizer em uma outra oportunidade, aqui em Atos dos Apóstolos mesmo, ali no Areópago, dizendo: nele nós vivemos, nos movemos e somos. É justamente em Cristo que nós vivemos, é justamente em Cristo que nós nos movemos, e é justamente em Cristo que nós temos a nossa identidade. Se nós, caríssimos irmãos e irmãs, nos perguntarmos qual é a identidade nossa, a nossa identidade é dada-nos por Cristo Jesus. Nele nós existimos, nele nós somos, e por isso então a Ele nós devemos nos curvar, obedecer, escutar e servir a tudo aquilo que Ele nos ensina. E ainda hoje Jesus diz aos seus discípulos que eles serão as testemunhas, vós sereis as minhas testemunhas. Mas nós ouvimos durante a semana que Jesus disse que o Espírito Santo, o Paráclito, virá para dar testemunho de mim, e vós também darão testemunha de mim. O Espírito Santo vai recordar em vós tudo aquilo que eu vos ensinei. Caríssimos irmãos e irmãs, qual é a igreja que atualiza tudo aquilo que Jesus ensinou?
Quanto mais eu conheço essas particularidades da igreja, mais eu me apaixono pela Igreja Católica, porque nós somos essa igreja que atualizamos tudo aquilo que Jesus ensinou. O Espírito Santo que age em nós vai nos capacitando e nos permitindo atualizar ao longo da história tudo aquilo que ele ensinou aos seus discípulos. Os apóstolos todos já estão na casa do Pai, mas nós continuamos essa missão, pois pelo sacramento do batismo, nós assumimos também o caminho do discipulado e o caminho do apostolado. Por isso, continuamos ao longo dos séculos atualizando o mistério de Jesus Cristo, atualizando os seus ensinamentos. O Espírito Santo dá testemunho do Senhor, mas a igreja também, movida por esse Espírito Santo, dá testemunho do Senhor. E nós damos testemunho porque é o Espírito Santo que vai recordando em nós, que vai trazendo para nossas assembleias litúrgicas a atualização dos seus ensinamentos. Mas Jesus ainda diz que o Espírito Santo virá e vai revelar coisas futuras. O Espírito Santo é capaz de revelar coisas futuras. Por isso, algumas revelações, algumas pessoas com muita espiritualidade, aqui é preciso tomar cuidado, porque com as revelações, porque a revelação que o Espírito Santo suscita no coração e na mente das pessoas, exige que essa pessoa tenha uma profunda intimidade com o Senhor. E o Espírito Santo revela. E essas profecias se tornam realidades. Então, não é que todo mundo tem um dom da profecia, mas quem busca ter uma profunda intimidade com o Senhor, aqueles que buscam viver da graça do Espírito Santo, como o próprio Cristo Jesus disse, o Espírito Santo revela coisas futuras. E nós então, caríssimos irmãos e irmãs, somos uma igreja que atualiza esse mistério todo a cada dia. Nós atualizamos, recordamos os ensinamentos de Cristo, atualizamos o seu mistério em cada Eucaristia, e o Espírito Santo que age em nós continua a nos conduzir para uma vida plena, uma vida feliz. Por isso, a nossa igreja, amados irmãos e irmãs, é a igreja que consegue, ao longo dos séculos, viver a única missão que é lhes dada: preservar a fé, guardar a fé da humanidade. É um título que a igreja tem, guardiã da fé. Nós guardamos a fé do povo, aquilo que é mais sagrado da humanidade é justamente a fé. E onde as pessoas conseguem se conectar com o sagrado, estar em profunda intimidade com o Senhor. E nós precisamos viver a nossa fé, cultivar, preservar a fé, mas que os fiéis que se reúnem em torno da mesa da palavra e em torno da mesa da Eucaristia possam ter a sua fé alimentada e que possam cultivar também e viver bem a sua fé. Por isso, o tema de hoje exige que nós sejamos uma igreja que tenha uma atenção especial para os atos litúrgicos. A liturgia, que é o rito do povo, que é a reunião do povo em comunhão com Deus, deve de fato favorecer que as pessoas façam um verdadeiro encontro com o Senhor. Por isso, dentro da liturgia não cabe exageros. A liturgia por si só já é bela, já comunica o sagrado. Quando você começa a exagerar, você ofusca o sagrado e começa a apresentar aquilo que é humano. E a gente perde então a graça de ser um ambiente onde favorece com que as pessoas consigam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu tenho um cuidado e me preocupo muito com a liturgia da igreja, para que de fato as pessoas, para que de fato nós possamos sempre em nossos ritos, em nossas ações litúrgicas, fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus.
com simplicidade, mas com beleza, com simplicidade, mas com muita espiritualidade, porque aqui é o lugar onde nós alimentamos a nossa fé e nos sustentamos nesse caminho que nos conduz para o encontro verdadeiro com o Pai. Por isso, amados irmãos e irmãs, cada um de nós que exercemos funções na igreja, precisamos tomar muito cuidado, aprender, estudar e ver o que é que de fato eu posso estar fazendo para melhorar naquele ato litúrgico que eu estou sendo protagonista, que eu estou servindo. Servir na liturgia, não é só na pastoral litúrgica. Todo o espaço litúrgico é liturgia. Então, servir nesse espaço litúrgico é preciso que tenhamos um cuidado e um amor especial para que o sagrado possa realmente ser comunicado. E aqui eu abro um parêntese para parabenizar mais uma vez a equipe de ornamentação. Desde ontem que eu estou encantado com a ornamentação desse final de semana, com muita singeleza, mas com muita beleza. Eu dizia ontem, eles não estudaram a teologia do belo, mas Deus se revela através do belo. Deus se revela através do belo. Deus é beleza. Por isso, aquilo que é belo revela também a presença de Deus. E a nossa ornamentação esse final de semana, como sempre, mas esse final de semana me encantou ainda mais. O cantinho de Nossa Senhora está com detalhes. Se você tiver a curiosidade de vir perto, olhar, você vai encontrar detalhes, coisas pequenas que revelam a beleza de fato ornamentar um espaço litúrgico onde nos comunica o sagrado. Nós não perdemos o contato com o sagrado porque não tem exageros na ornamentação. Pelo contrário, a ornamentação nos faz voltar ainda mais para esse encontro com o sagrado. Busquemos, caríssimos irmãos e irmãs, claro, não só no espaço litúrgico, mas cultivemos uma vida também bonita, né? Interiormente, precisamos ser belos para que o Cristo Jesus seja amado e reconhecido também em nossa vida e em nossas ações. Peçamos à Imaculada Conceição que continue a interceder por nós e que nos ajude a viver com mais fidelidade os ensinamentos de Jesus. Que o Espírito Santo continue a abrir a nossa inteligência para que compreendamos verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor revelou aos seus discípulos e continua a revelar a todos nós ao longo da história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.